Let's go. Agora vamos trabalhar com funções. Vamos criar um novo arquivo aqui, ó. Colocar function. Função.php. Aqui é o seguinte. Toda linguagem, ela trabalha basicamente com variáveis, operadores lógicos aritméticos para fazer aquelas operações comuns, estruturas de repetição, estruturas de controle, que é o if. Tem vetores, é importante a estrutura de dados que a gente acabou de ver, e tem as funções que servem principalmente para a gente agilizar a execução de alguns códigos. A gente pode criar funções personalizadas para trabalhar. Como vocês já usaram a linguagem C, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. É exatamente a mesma coisa. A única diferença aqui é o cifrão na frente das variáveis, né? Então, um exemplo básico, por isso que eu falei. Vamos fazer um outro arquivo aqui, isso aqui vai ser rapidinho. Qual a palavrinha que a gente começa aqui com a função? Function, né? Dá um nome para essa função. A função clássica. Vou chamar de saudação. E vou abrir as chavinhas. Essa saudação vai ser saudação de Olá Mundo. Se não tiver Olá Mundo, não tem programação. Se vocês não virem isso, vocês não aprendem. Tem que chamar Olá Mundo algumas vezes. Tá dando. O que foi que aconteceu aqui? Vou salvar. Tá dando erro. Engraçado. É. Vou colocar aqui saudação. E salvar. Vamos executar aqui, ó. Function.php. E ele mostrou aqui, ó, lá mundo. O código tá correto, né? Executou aqui bonitinho. Olá mundo. Execução de uma função simples. Ah, beleza, eu quero executar mais uma vez. Posso executar mais uma vez. A gente já sabe que uma função pode ser executada quantas vezes a gente quiser. Isso aqui é algo simples também. Então não tem segredo nenhum. Ah, eu quero criar uma função que vai somar dois números. Número 1 e número 2. Essa função, ela vai ser uma função com retorno ou vai ser uma função de impressão aqui? É interessante que a gente... Boa noite, Laila. É interessante que a gente tenha um retorno nas funções. Porque se eu tenho retorno, normalmente ela é mais utilizável. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, return número 1 mais número 2. Então, essa soma aqui, ó, ela pode entrar num print? Pode. Aqui a gente tem printf, tem várias formas de impressão.
Esse printf aqui é aquela impressão formatada, né? Vocês lembram como é que faz ela? Vocês devem ter utilizado isso aí. Isso aqui vai retornar um número, não vai? Então, um número é o quê? Uma porcentagem de. E a variável seria o quê? Seria o nome da função junto com os valores. Vou salvar aqui, ó. Essa função printf é uma função clássica, né? Uma função, olha lá, 25. É uma função muito clássica aí da programação em C. Então, 10 mais 15 retornou 25. Se eu quiser colocar aqui, ó, total da soma, 2 pontos. Ele vai mostrar lá o texto também. É uma forma também de vocês imprimirem se vocês quiserem. A gente estava usando só o eixo porque eu acho mais fácil, mas tem essa opção. Então, essa aqui é uma função sem retorno e uma função com retorno. Qual a diferença das duas? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, para saber se vocês estão ligados aí com isso aí. Qual a diferença dessa função e dessa outra aqui? Se eu tenho uma função sem retorno, o que que isso significa? Ela não vai poder ser reutilizável em alguns casos. Aqui, por exemplo, saudação, estou mandando uma impressão em HTML, que seria esse texto aqui, ó, lá mundo. Nesse caso aqui, eu estou retornando a soma dos dois números que a gente recebeu. Então, quando a gente usa o return, eu posso utilizar de uma maneira mais fácil. Ele é muito mais genérica do que isso aqui. Então, tem uma diferençazinha aqui. A gente, nesse momento, não vai ser tão visível. Ele não gostou dessa função nossa de saudação. Deve ter sido aquela extensão horrível que você pediu para colocar lá, né? Não é não, né? Mas tá bom. Ela pelo menos tá alertando, né? Alguma coisa tem aí, tudo bem. Mas está funcionando. Função é isso, gente. Não tem segredo. Porque a gente sabe o seguinte: se precisar executar mais algumas coisas, a gente coloca outras linhas aqui e vai fazendo. Essa saudação poderia ter outras coisas aqui além da lá? Não poderia. Não tem muito limite isso. Né? Vocês podem colocar quantas linhas você quiser. Normalmente, quando a gente coloca uma função sem retorno, ela parece muito com um procedimento. Né? Se a gente for comparar procedimento com função, qual é a grande diferença? Que o procedimento não tem retorno e a função tem. Então, aqui a gente consegue fazer esse tipo de função sem retorno. Foi o que nós fizemos aqui. Então, não tem segredo isso aqui, não. É só chegar e utilizar. Como que a gente utilizou o soma aqui, ó? Dessa forma. Ah, mas eu quero que a soma faça impressão. Posso fazer isso? Posso. Aí, nesse caso, ela não vai funcionar dentro do printf igual a gente usou. Quer ver, ó? Só para vocês terem ideia. Eu vou copiar isso aqui e vou colar. Para a gente finalizar a aula de hoje aqui, ó. Aqui, ó, vou selecionar essas linhas e vou pressionar o Ctrl e o ponto e vírgula. Então, isso aqui vai fazer os comentários dessas linhas. Vou guardar esse código aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma variável aqui, ó, soma. Soma não, né? S, para não confundir, é igual a número 1
mais número 2. E aqui eu vou usar o eixo total da soma, dois pontos. Vou colocar aqui, ó, pontinho S. E vou tirar esse negócio aqui. Olha só, isso aqui vai funcionar? Vai? Eu falei com vocês agora, né? Aqui, ó. Eu atualizei e funcionou. Funcionou. Funcionou? Não, tá 25. Mas o 25 ele moscou aqui, ó. Tá. Então vamos tirar essa confusão aí, ó. Vamos tirar essa confusão. Essa dúvida aqui. O que está acontecendo? Vou salvar aqui. Bonitinho. Vou atualizar a página. Tá moscando isso aqui, ó. Total da soma 25, total da soma 0. Esse aqui, ele funcionou? Olha só. Soma 20, 30. Quanto que tem que dar isso aqui? Já apareceu aqui. 50. Essa aqui tá ok, não tá? Essa outra, ela tá moscando 0 aqui na frente. Certo? Deixa eu tirar esse total da soma aqui. Vou atualizar a página. Ficou só o 0. Agora, isso que eu estou tentando olhar aqui, Matheus. Esse 25 está saindo da onde? Eu coloquei aqui, ó, 10 mais 20. Ah, sabe o que que acontece aqui, ó? Ele pega o seguinte aqui, ó. Esse porcentagem D, ele está tentando imprimir, certo? Só que ele não imprime nada aqui, ó. Ele imprime isso aqui, ó, total da soma. Que é isso aqui, certo? Eu imprimi o 25 aqui. Aí aparece aqui, ó, o zero. Esse zero vem da onde? É esse zero aqui, ó, que seria o porcentagem D que está zerado. Ele não recebeu valor nenhum. Então, ele vem disso. E essa outra total da soma é o 50 que está aqui embaixo. Então, se a gente for olhar, até nisso o PHP ele facilita porque era para ter gerado um errozinho aqui. Ele não gerou. Só o resultado ficou um pouco diferente, mas ele rodou do mesmo jeito. Igual, se eu vejo isso aqui e tiro só essa parte aqui, ó, agora vai ficar tudo bonitinho, ó. Total da soma 25, total da soma 50. Soma 10, 15, 25, soma 20, 30, 50. Aí ele faz a operação certinha aqui, no problem. Então, até para esses erros mais simples, o PHP te ajuda, porque aqui provavelmente, se fosse no C, ele ia dar pau. Ele não ia deixar seguir isso aqui, não. Mas ele rodou
tranquilamente. Beleza? Então, funções é isso. Você já conhece a função. Não vou ficar explicando muita coisa, porque eu quero passar algumas coisas que sejam importantes para fazer exercícios. Então, igual na próxima aula nossa, nós vamos trabalhar com sessão. Para que a gente vai usar a sessão? Para gravar um, um array dentro da sessão e com isso vocês vão conseguir fazer formuláriozinhos que vão criar tabelas próximas a essa que nós fizemos aqui, ó. Sem usar o banco de dados é possível fazer essas tabelas aqui acontecer usando sessão. Sessão grava as variáveis dentro do computador temporariamente. Enquanto você está com a janela aberta, ele está usando o salvamento aqui. Beleza?